Desde o serial killer que foi assassinado por seu próprio cúmplice, até aqueles que tiveram seu triste fim nas mãos de policiais e até mesmo de colegas de prisão, a justiça no mundo do crime às vezes é inesperadamente rápida. Embora existam assassinos em série que conseguiram escapar da justiça, há uma longa lista daqueles que enfrentaram consequências imediatas e graves por suas ações criminosas. Michael Lee Platt, 1986. Michael Lee Platt nasceu em San Diego, Califórnia, em 1954. Ele serviu no exército do ZEUA de 1972 a 1979. Depois de deixar o exército, ele e sua esposa, Regina, mudaram-se para a Califórnia, onde tiveram um filho. No entanto, o casamento deles terminou tragicamente quando Regina morreu de um ferimento à bala em circunstâncias suspeitas em 1984. Mas, apesar de ser considerado suspeito, não havia provas suficientes para acusar Platt de qualquer crime. Michael Platt ampliou ainda mais suas aventuras criminosas, unindo forças com William Matix, que ele conheceu em Fort Campbell. É interessante notar que, dos dois, Michael Platt era o mais violento e cruel. Junto com seu parceiro, ele causou estragos na área metropolitana de Miami, cometendo uma série de crimes violentos, incluindo roubos a bancos e assaltos a carros blindados. No entanto, na sexta-feira, 11 de abril de 1986, as coisas tomaram um rumo trágico para a dupla. Michael Platt e William Matix estavam a caminho de cometer outro roubo quando foram interceptados pelos agentes do FBI Jerry Dove e Benjamin Grogan. Os agentes estavam vigiando a área devido ao padrão conhecido da dupla de usar a South Dixie Highway para seus crimes. Consequentemente, houve uma perseguição em alta velocidade, envolvendo um total de 14 agentes. Mas a perseguição terminou quando Platt bateu o carro em uma árvore. Sabendo que estavam presos, Platt imediatamente abriu fogo com uma arma automática semiautomática, e no fogo cruzado, Matix levou um tiro na jugular. Determinado a escapar, Platt continuou o tiroteio e feriu o agente especial McNeil, embora também tenha sido atingido várias vezes no pulmão direito, no antebraço direito e entre as omoplatas. Apesar de estar gravemente ferido, Platt conseguiu matar os agentes Dove e Grogan antes de tentar fugir com Matix. No entanto, para evitar que Platt atropelasse os agentes feridos, o agente especial Mireles se aproximou do carro e disparou seu revólver 357 contra os dois criminosos. Os dois primeiros tiros perfuraram o peito de Platt e os demais atingiram as costas de Matix, matando-os instantaneamente. O próximo serial killer da lista tem uma história muito parecida com a de Platt. John Dillinger, 1934. John Herbert Dillinger ganhou notoriedade durante a Grande Depressão. Ele era conhecido por seus audaciosos assaltos a bancos, fugas ousadas e confrontos violentos com a polícia. E todas essas atividades envolviam um rastro de violência e destruição. Em 1924, Dillinger foi preso por roubar uma mercearia. Enquanto esteve na prisão, ele aprimorou suas habilidades criminosas e fez contatos com criminosos experientes. Ao ser libertado em 1933, Dillinger rapidamente formou uma gangue e embarcou em uma onda de crimes que cativou a nação. No entanto, em 22 de julho de 1934, ele se envolveu em um tiroteio que acabou com sua vida. O FBI, sob a liderança implacável de J. Edgar Hoover, vigiou o Biograph Theater, onde acreditavam que John Dillinger estaria assistindo a um filme. Após o término do filme, Dillinger saiu do cinema e foi confrontado pelos agentes. Embora os relatos do confronto que se seguiu variem, os elementos centrais permanecem consistentes. Dillinger foi confrontado por agentes federais armados. Houve um tiroteio e Dillinger foi baleado. Dillinger foi atingido 4 vezes, sendo que 2 balas o atingiram de raspão e uma causou um ferimento superficial no lado direito. A bala fatal, no entanto, entrou pela parte de trás do pescoço, cortou a medula espinhal, entrou no cérebro e saiu logo abaixo do olho direito, cortando ainda mais 2 conjuntos de veias e artérias. Apesar das tentativas desesperadas de salvá-lo, Dillinger sucumbiu aos ferimentos. Seu corpo foi posteriormente transportado para o Alexian Brothers Hospital, onde foi oficialmente declarado morto. A seguir, a dupla perigosa. Bonnie Parker e Clyde Barrow, 1934. Bonnie Parker e Clyde Barrow são talvez 2 das figuras mais infames da história do crime americano. Clyde Barrow nasceu no Texas em 1909 e sofreu com a pobreza e as dificuldades durante sua infância. Bonnie Parker, no entanto, nascida em 1910, veio de um ambiente mais estável. Embora tenha se casado ainda jovem, disse que a união foi infeliz. O registro criminal de Barrow começou ainda jovem, com pequenos delitos, mas seu envolvimento em crimes mais sérios aumentou rapidamente. Ao se juntar a Bonnie, a vida de Barrow tomou um rumo mais sombrio quando ele começou a se envolver em uma série de assaltos a bancos, sequestros e assassinatos na região central dos Estados Unidos. Em 1º de abril de 1934, Bonnie e Clyde encontraram 2 jovens policiais rodoviários perto de Grapevine, Texas.
e dispararam tiros contra eles antes mesmo que os policiais pudessem sacar suas armas. Eles também feriram um policial em Miami, Oklahoma, em 6 de abril de 1934. 7 dias depois, em 13 de abril, um agente do FBI obteve informações que colocavam Bonnie e Clyde em uma seção remota a sudoeste dessa comunidade. Os agentes especiais do Texas souberam que Clyde e Bonnie estavam viajando do Texas para a Louisiana, e assim, o FBI e as autoridades policiais locais da Louisiana e do Texas se concentraram em prender Bonnie e Clyde. Na manhã de 23 de maio de 1934, policiais da Louisiana e do Texas ficaram à espera em uma estrada perto de Sayles, Louisiana. Quando Bonnie e Clyde apareceram, os policiais abriram fogo e a dupla foi morta instantaneamente. Na época de suas mortes, Bonnie e Clyde eram suspeitos de terem cometido 13 assassinatos e vários roubos. Mas espere um pouco. Se você acha que esses números são assustadores, então espere um pouco porque o próximo serial killer causou ainda mais estragos. Charles Whitman, 1966. Também conhecido como The Texas Tower Sniper. Charles Joseph Whitman, nascido em 24 de junho de 1941, foi um assassino em série que está ligado a um dos mais horríveis tiroteios em massa dos Estados Unidos. Antes de seu crime infame, Whitman serviu no Corpo de Fuzileiros Navais, onde se destacou como atirador de elite e ganhou uma bolsa de estudos para a Universidade do Texas em Austin. No entanto, por trás desse exterior aparentemente comum, escondia-se uma escuridão crescente, quando Whitman começou a cair na loucura. De fato, uma autópsia póstuma revelou um tumor cerebral, que era uma possível explicação para a deterioração de seu estado mental. Sua condição piorou, e em 1º de agosto de 1966, Charles Whitman assassinou sua esposa e sua mãe, em suas respectivas casas. Ele também se dirigiu à torre da Universidade do Texas, e uma vez na torre, Whitman abriu fogo contra o campus desavisado lá embaixo. Por quase 1h30, ele atirou indiscriminadamente em estudantes, professores e até mesmo em transeuntes, acabando por matar 45 pessoas dentro e ao redor da torre. Ele acabou sendo baleado e morto por 2 policiais de Austin, que haviam chegado ao deck de observação onde ele estava posicionado. Whitman matou 14 pessoas na torre, assassinou sua mãe e esposa e também levou à morte de outra pessoa que morreu anos depois de complicações de um ferimento à bala infligido durante o ataque à UT, elevando o número total de mortos para 17. É interessante notar que, em 1º de agosto de 2016, a lei do Campus Carry oculto foi efetivada, permitindo que aqueles com licenças de porte oculto de armas de fogo portassem armas de fogo ocultas em campi de universidades públicas em todo o estado do Texas. Esse dia também marcou o 500º aniversário dos tiroteios na UT Tower. Embora Charles Whitman tenha sido pego em flagrante, o próximo assassino em série da lista meio que se preparou para um fim trágico. James Dale Ritchie, 2016. James Dale Ritchie foi responsável por desencadear um enorme terror em Anchorage, no Alasca. Ele era um assassino em série prolífico, e suas ações, embora interrompidas por um encontro fatal com a polícia, deixaram uma marca indelével na comunidade. Ritchie nasceu em 4 de novembro de 1976. No entanto, sua vida, antes de sua onda de assassinatos, permanece em grande parte envolta em obscuridade, pois muito pouco se sabe sobre sua criação, educação ou ocupação. Seu histórico criminal começou a tomar forma no verão de 2016, quando surgiu um padrão de homicídios inexplicáveis em Anchorage. As vítimas geralmente eram encontradas em áreas isoladas, muitas vezes com ferimentos à bala, e felizmente, por meio de um meticuloso trabalho policial, James Dale Ritchie surgiu como o principal suspeito. A morte de Ritchie ocorreu em 12 de novembro de 2016, nas primeiras horas da manhã. Uma parada policial de rotina, iniciada por um policial, Arn Salau, que respondia a um incidente não relacionado, transformou-se em uma troca de tiros mortal. Na época, Salau não sabia dos crimes de Ritchie e o abordou como pedestre. Inicialmente, Ritchie ignorou o policial, mas quando Salau se aproximou dele, Ritchie se virou e abriu fogo contra ele e, consequentemente, começou um confronto. Salau foi atingido pelo menos 4 vezes, mas revidou os tiros, enquanto outro policial chegou e atirou em Ritchie, que morreu no local. Continuando, vamos explorar os detalhes de outra parceria mortal. David Sweat e Richard Matt, 2015. David e Richard fugiram da penitenciária de segurança máxima Clinton Correctional Facility, em Dannemora, Nova York, em 2015, e sua fuga cativou a nação. Richard Matt, o mais velho dos dois, era um assassino condenado que sequestrou, desmembrou e matou seu antigo chefe, William Rickerson, em 1997. David Sweat, por outro lado, estava cumprindo pena de prisão perpétua pelo assassinato de um delegado do xerife em 2002. Após sua fuga em 2015, seguiu-se uma caça ao homem. Mais de 1.000 policiais foram enviados para a área, auxiliados por helicópteros, drones e unidades K-9. Enquanto isso, antes de serem capturados, Sweat e Matt estavam passando por suas próprias dificuldades.
o que fez com que sua parceria se desfizesse. E durante a caça ao homem, Richard Matt foi visto por policiais perto da fronteira com o Canadá. Houve um confronto que resultou no disparo fatal de Matt pelas autoridades. 2 dias após a morte de Matt, David Sweat também foi localizado e preso pelas autoridades. Entretanto, ao contrário de seu parceiro, Sweat foi capturado vivo, mas com ferimentos de bala. Uma história semelhante é a dos irmãos Tsarnaev, Dzhokhar Tsarnaev e Tamerlan, The Boston Bombers, 2013. Os nomes Dzhokhar e Tamerlan Tsarnaev estão ligados a um dos mais horríveis atos de terrorismo doméstico da história americana recente, o atentado à bomba na Maratona de Boston. Tamerlan, o mais velho dos 2 irmãos, nasceu no Quirguistão em 1986 e emigrou para os Estados Unidos com sua família em 2002. Conhecido por ser mais volátil e dominador do que seu irmão mais novo, Tamerlan lutava com problemas pessoais e apresentava sinais de radicalização. Dzhokhar, por outro lado, nascido em Makhachkala, Rússia, em 1993, era visto como o mais extrovertido e popular dos 2 irmãos. Ele era um lutador de luta livre e talentoso e aparentemente parecia estar se assimilando bem à vida americana. Entretanto, a influência de seu irmão mais velho e a exposição a ideologias extremistas o levaram a um caminho sombrio. A descida dos irmãos ao terror levou aos terríveis eventos de 15 de abril de 2013. Naquele dia, eles detonaram 2 bombas caseiras de panela de pressão, perto da linha de chegada da Maratona de Boston, matando 3 pessoas e ferindo outras centenas. Além disso, nos dias seguintes ao atentado, os irmãos Tsarnaev se envolveram em um violento impasse com a polícia. Eles mataram um policial do Massachusetts Institute of Technology. Roubaram um veículo e se envolveram em um tiroteio com a polícia. Por fim, Tamerlan foi ferido mortalmente durante o confronto, enquanto Dzhokhar foi detido e preso. Embora o caso de Dzhokhar e Tamerlan permaneça notável na história americana, há um outro assassino em série que teve uma reputação muito pior. John Wilkes Booth, em 1865. John Wilkes Booth é uma figura bastante trágica na história americana. Nascido em uma renomada família teatral, Booth possuía talento e carisma inegáveis, e suas habilidades teatrais cativavam o público. No entanto, Booth era conhecido por seu radicalismo, e sua crença em uma causa perdida se transformou em uma obsessão perigosa. Uma obsessão que levou ao assassinato de Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos. O assassinato do presidente Abraham Lincoln ocorreu na noite de 14 de abril de 1865, no Ford's Theater, em Washington, D.C., e John Wilkes Booth foi o mentor do assassinato. Sua trama, no entanto, foi mais extensa do que simplesmente matar o presidente. Ela também envolvia um ataque coordenado a vários funcionários importantes do governo, inclusive o secretário de Estado William Seward. Naquela noite fatídica, enquanto Lincoln assistia a uma apresentação da comédia Our American Cousin, Booth entrou no camarote presidencial e disparou um único tiro de uma Derringer calibre 44, atingindo o presidente na nuca. Quando o caos se instalou, Booth pulou para o palco, quebrando a perna no processo, e fugiu pela porta dos fundos. Após o assassinato, a caça ao homem por John Wilkes Booth começou, uma das maiores da história americana. 10.000 soldados, detetives e policiais foram mobilizados para localizar o assassino, e Booth, apesar de seus ferimentos, conseguiu escapar da captura por 12 dias. Por fim, Booth foi encurralado em um celeiro de tabaco, perto de Port Royal, Virgínia. E mesmo cercado por soldados da União, recusou-se a se render. No impasse que se seguiu, o celeiro foi incendiado, e quando as chamas tomaram conta do prédio, um soldado chamado Boston Corbett disparou-lhe um tiro que feriu Booth fatalmente e acabou por matá-lo. É interessante notar que, ao contrário dos assassinos em série mencionados neste vídeo, há um que obteve justiça instantânea da maneira mais inesperada. Jeffrey Lionel Dahmer, 1865. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960, em Milwaukee, Wisconsin, e ficou famoso por uma série de crimes hediondos que chocaram o mundo. Os crimes de Dahmer foram caracterizados por uma mistura de violência, necrofilia e canibalismo, tornando-o um dos mais infames assassinos em série da história. Entre 1978 e 1991, Dahmer assassinou um total de 17 jovens e meninos. Suas vítimas, principalmente de comunidades marginalizadas, eram atraídas para seu apartamento sob falsos pretextos. E uma vez lá, Dahmer normalmente as enchia de álcool ou drogas antes de realizar seus atos horríveis. O ponto de virada ocorreu em 22 de julho de 1991, quando Tracy Edwards, um jovem que Dahmer havia atraído de volta ao seu apartamento, conseguiu escapar. O relato de Edwards, de que havia sido algemado, drogado e fotografado por Dahmer, alertou a polícia, e quando os policiais chegaram ao apartamento de Dahmer, descobriram uma cena horrível de corpos desmembrados, partes de corpos e um crânio humano. Dahmer confessou seus crimes, fornecendo detalhes assustadores de seus assassinatos.
e mais tarde foi condenado a 15 anos consecutivos de prisão perpétua. Mas o karma de Dahmer não terminou aí. Em 28 de novembro de 1994, apenas 2 anos após sua condenação, Jeffrey Dahmer foi brutalmente assassinado por um colega de prisão, Christopher Scarver. Um outro assassino em série que obteve justiça instantânea foi o criminoso mais procurado dos Estados Unidos em algum momento, planejando um dos maiores assassinatos de todos os tempos. Lee Harvey Oswald, 1963. Os primeiros anos de vida de Oswald foram caracterizados por uma educação conturbada. No entanto, um momento decisivo em sua vida foi sua deserção para a União Soviética em 1959. A estadia de Oswald na União Soviética foi marcada por dificuldades, incluindo barreiras linguísticas e dificuldades econômicas. Por fim, ele retornou aos Estados Unidos com sua esposa russa, Marina Prusakova. Foi em seu retorno aos Estados Unidos que Oswald arquitetou um plano que atingiu os Estados Unidos da maneira mais trágica. Em 22 de novembro de 1963, o presidente John F. Kennedy foi assassinado em Dallas, Texas, e em poucas horas, Oswald surgiu como o principal suspeito. Naquele dia fatídico, o presidente Kennedy estava andando em uma limusine aberta pela Dealey Plaza, em Dallas, Texas. Quando a comitiva passou pelo Texas School Book Depository, uma série de tiros foi disparada. 2 balas atingiram o presidente, ferindo-o fatalmente. O governador do Texas, John Connally, que estava no mesmo carro, também foi ferido no ataque. O foco imediato da investigação voltou-se para o Texas School Book Depository. Policiais invadiram o prédio e prenderam um único funcionário, Lee Harvey Oswald. Um rifle também foi encontrado no 6º andar do prédio, de onde se acredita que os tiros fatais tenham sido disparados. Oswald foi posteriormente preso e acusado do assassinato do presidente. No entanto, 2 dias após o tiroteio, quando Oswald estava sendo transferido do quartel-general da polícia de Dallas para a cadeia do condado, ele foi baleado fatalmente por Jack Ruby, proprietário de uma boate. A morte inesperada de Oswald impediu qualquer outro interrogatório e alimentou a especulação sobre uma conspiração maior por trás do assassinato. O próximo assassino em série da lista é alguém que cometeu uma das mais horríveis séries de crimes da história no início da década de 1970, popularmente conhecido como The Monster in the Candy Shop, o monstro na loja de doces. Dean Corll, 1973. Os crimes de Corll foram tão chocantes quanto sistemáticos. Entre 1970 e 1973, ele, juntamente com 2 cúmplices adolescentes, David Owen Brooks e Elmer Wayne Hanley, sequestraram, torturaram, estupraram e assassinaram pelo menos 28 jovens. As vítimas, principalmente com idades entre 13 e 20 anos, foram atraídas para a armadilha com promessas de dinheiro ou festas. E uma vez lá dentro, esses rapazes enfrentavam horrores inimagináveis antes de terem suas vidas brutalmente encerradas. O interessante é que Corll era extremamente cuidadoso. Ele evitou qualquer registro criminal anterior, apresentando-se como um membro inofensivo da comunidade. E essa fachada permitiu que ele operasse impunemente por anos. No entanto, sua morte foi bastante surpreendente, pois aconteceu após um confronto fatal que ocorreu dentro dos limites da própria casa de Corll. Embora os detalhes dos eventos exatos que levaram ao tiroteio não estejam claros, foi relatado que houve uma disputa de poder entre Corll e Hanley. No decorrer desse violento confronto, Hanley, que estava armado com uma pistola calibre 22, atirou várias vezes em Corll, matando-o no processo. Surpreendentemente, anos após a morte de Dean Corll, novas pistas sobre algumas de suas escapadas surgiram em 2023, quando o National Center for Missing and Exploited Children, Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, divulgou novas imagens de que desapareceu em 1973, na esperança de que elas levassem a sua identidade. E a seguir, temos o renomado New Orleans Sniper, Mark Essex, 73. Mark Essex foi um ex-militar da Marinha que ficou conhecido como o Atirador de Nova Orleans. Ele ganhou notoriedade por um ataque mortal em Nova Orleans em 31 de dezembro de 1972 e 7 de janeiro de 1973, quando matou 9 pessoas, incluindo 5 policiais, e feriu outras 12. Essex teria sofrido racismo durante seu tempo na Marinha, o que alimentou seus crescentes sentimentos antipolicial e anti-branco. Em 31 de dezembro, Essex iniciou seu ataque atirando contra policiais da janela de seu apartamento, ferindo 3 deles. Na semana seguinte, em 7 de janeiro, Essex aumentou sua violência. Ele se barricou no Howard Johnson's Motor Lodge e, a partir desse ponto, entrou em um prolongado tiroteio com a polícia. À medida que a situação se agravava, Essex matou várias pessoas, inclusive policiais, e feriu muitas outras. O confronto chegou a um fim trágico para Essex quando ele foi encurralado no telhado do hotel. Sobrepujado por uma saraivada de tiros vindos de vários ângulos, inclusive de atiradores de elite posicionados em um helicóptero,
Essex foi fatalmente ferido e morto, com seu corpo repleto de balas. Após sua morte, a polícia encontrou alguns escritos e rabiscos bastante suspeitos na parede de seu apartamento. Também foram encontrados itens como rodapés quebrados, garrafas de suco vazias, livros e periódicos desarrumados e pedaços de papel carbonizados. É importante observar que, embora existam assassinos em série que morreram nas mãos de policiais e colegas de prisão, há outros que acabaram com tudo sozinhos. Andrew Cunanan. Andrew Philip Cunanan tornou-se popular na primavera de 1997, após assassinar o renomado estilista Gianni Versace. Nascido em 31 de agosto de 1969, Cunanan apresentou sinais precoces de comportamento problemático. Sua vida adulta também foi caracterizada por um estilo de vida nômade, alimentado pelo uso de drogas e uma associação suspeita com homens mais velhos e ricos. O histórico criminal de Cunanan, antes de sua infame onda de assassinatos, é relativamente obscuro. Mas, embora não houvesse provas concretas de acusações criminais significativas, seu estilo de vida e seus associados sugeriam uma vida vivida fora dos limites da lei. E assim, 8 dias após o chocante assassinato do ícone da moda, Gianni Versace, Cunanan teve um fim trágico. Em 23 de julho de 1997, os agentes da lei descobriram o corpo sem vida de Andrew Cunanan. A causa da morte foi um único tiro na cabeça, e a arma usada foi a mesma pistola Taurus, roubada de uma das vítimas anteriores de Cunanan, Jeffrey Trail. Essa descoberta fez com que o oficial acreditasse que Cunanan havia tirado a própria vida em vez de enfrentar as consequências inevitáveis de seus atos. Surpreendentemente, 20 anos após a morte de Gianni Versace, o motivo de Cunanan ainda não está claro, embora haja algumas alegações sentimentais que ainda circulam por aí. Assim como Cunanan, há outro assassino em série que terminou sua vida da maneira mais trágica possível: Christopher Dorner. Christopher Dorner era um ex-oficial do Departamento de Polícia de Los Angeles, LAPD, e sua queda em um tumulto violento causado por uma injustiça percebida ocorreu no início de 2013. Em 2007, a carreira de Dorner no LAPD foi marcada por um incidente em que ele alegou má conduta de seu oficial de treinamento, Randy Quinn, durante uma chamada de violência doméstica. Dorner alegou que Quinn o implicou falsamente no uso de força excessiva, o que levou à sua demissão do departamento. Apesar dos recursos, a demissão de Dorner foi mantida, e parecia que essa injustiça percebida acendeu um ressentimento que acabaria por consumi-lo. Em fevereiro de 2013, a raiva de Dorner se transformou em violência quando ele embarcou em uma onda de assassinatos visando indivíduos que ele acreditava serem responsáveis por sua demissão ou que tinham ligações com o LAPD. Suas primeiras vítimas foram Monica Quinn, filha de Randy Quinn, e seu noivo, Keith Lawrence. Eles foram encontrados mortalmente baleados em seu carro. Posteriormente, Dorner fez ameaças a vários agentes da lei. No entanto, seu último confronto com a polícia ocorreu em 12 de fevereiro de 2013, quando ele foi encurralado em uma cabana remota. Dorner se envolveu em um feroz tiroteio com os delegados do xerife do condado de San Bernardino, e o tiroteio que se seguiu foi intenso, com troca de tiros entre Dorner e as autoridades. Infelizmente para Dorner, a cabana pegou fogo, provavelmente provocado por bombas de gás lacrimogênio que foram lançadas pelas autoridades. Seu corpo foi descoberto mais tarde em meio às ruínas fumegantes. No entanto, a autópsia subsequente confirmou que Christopher Dorner havia morrido em decorrência de um único ferimento de bala auto-infligido na cabeça. As evidências foram conclusivas, e considerando as circunstâncias que envolveram a morte de Dorner, ficou evidente que ele tirou a própria vida. O próximo caso desta lista certamente o chocará, pois é a história de um dos capítulos mais sombrios da história americana: o massacre na Columbine High School. Eric Harris e Dylan Klebold. Esses dois jovens, antes estudantes comuns do ensino médio, cometeram um ato de violência horrível que chocou a nação. Eric Harris e Dylan Klebold estavam no último ano da Columbine High School, em Littleton, Colorado. Nascidos com apenas um mês de diferença em 1981, eles desenvolveram uma estreita amizade. Eles também compartilhavam um fascínio crescente pela violência e um ressentimento profundo em relação aos colegas. Surpreendentemente, seus planos de assassinato em massa eram meticulosamente detalhados e premeditados. Durante meses, Harris e Klebold armazenaram armas, construíram bombas caseiras e documentaram suas intenções em diários e fitas de vídeo perturbadores. O massacre na Columbine High School resultou na morte de 12 alunos e um professor. Entretanto, 20 minutos após o tumulto inicial, Harris e Klebold teriam retornado à biblioteca onde haviam matado suas vítimas. E, apesar de terem munição suficiente para matar os 34 reféns restantes, eles não o fizeram. Acredita-se que a intenção deles era assistir à explosão de seus carros-bomba, um plano que acabou fracassando. Harris e Klebold foram para as janelas do lado oeste e abriram fogo contra a polícia do lado de fora.
mas ninguém ficou ferido na troca de tiros. Entre 3 e 6 minutos depois, a dupla se dirigiu às estantes de livros, e às 12h08, Harris e Klebold haviam se matado. Foi relatado que Harris sentou-se de costas para uma estante de livros e disparou sua espingarda pelo céu da boca. Klebold, por outro lado, ajoelhou-se e atirou em sua própria têmpora esquerda. Infelizmente, Harris e Klebold não foram os únicos assassinos em série que nutriam ódio por seus colegas estudantes. De fato, a mesma história se aplica ao autor do tiroteio na Virginia Tech, Seung-Hui Cho, 2007. Seung-Hui Cho foi o autor de um dos mais horríveis tiroteios em massa nos Estados Unidos. Ele nasceu na Coreia do Sul em 18 de janeiro de 1984, mas emigrou para os Estados Unidos com sua família ainda jovem. Dizem que Cho era uma pessoa quieta e retraída, que tinha dificuldades para se adaptar socialmente. Em 2005, Cho foi acusado 2 vezes de perseguir estudantes do sexo feminino, mas nenhuma das vítimas prestou queixa. Uma avaliação posterior da saúde mental também resultou em uma recomendação de terapia ambulatorial, que ele supostamente concluiu. Infelizmente, em 16 de abril de 2007, Seung-Hui Cho realizou um tiroteio devastador, o massacre de Virginia Tech. Armado com 2 pistolas semiautomáticas, ele causou uma carnificina em seus colegas estudantes e professores. No entanto, quando a polícia se aproximou dele, Cho se viu encurralado. Diante da perspectiva iminente de ser preso, ele tomou uma decisão final, um ato desesperado. Em uma sala de aula repleta de corpos de suas vítimas, Cho apontou a arma para si mesmo, acabando com sua própria vida com um tiro auto-infligido na cabeça. Após sua morte, descobriu-se que Seung-Hui Cho deixou um bilhete longo e perturbador em seu dormitório na Virginia Tech. De acordo com relatos, o bilhete continha explicações retóricas para as ações de Cho, acusando uma entidade de ser o motivo de sua decisão. A seguir, vamos explorar a história de mais uma dupla perigosa. Leonard Lake e Charles Ng, 85. A parceria de Leonard Lake e Charles Ng no crime resultou em um dos capítulos mais horríveis da história do crime americano. A dupla formou uma aliança mortal em meados da década de 1980, transformando uma cabana remota no sopé de Sierra Nevada, na Califórnia, em um centro de horrores. E suas vítimas, incluindo homens, mulheres e até bebês, eram geralmente atraídas para a cabana sob falsos pretextos. Em 1982, Lake e Andy foram presos pelo FBI por violações de armas de fogo. Mas depois de serem soltos, a dupla se tornou assassinos em série, sequestrando, torturando e matando mulheres, e às vezes, famílias inteiras. Seus crimes foram descobertos em 2 de junho de 1985, quando NG foi preso por furto em uma loja. Lake, que estava com ele, foi preso depois que a polícia encontrou uma arma ilegal carregada e vestígios de sangue em seu veículo. Usando uma identidade falsa, Lake tentou escapar da prisão, mas não teve sucesso. Deixado sozinho, ele ingeriu uma pílula de cianeto escondida e sucumbiu aos seus efeitos dias depois. Lake também deixou um bilhete de suicídio, confessando seus atos hediondos e fornecendo provas cruciais. Buscas subsequentes, em seu rancho isolado, revelaram uma cena horrível. 12 corpos foram desenterrados, juntamente com um bunker fortificado, um esconderijo de armas e evidências que sugerem um número muito maior de vítimas. Agora, aqui está uma menção um tanto controversa. Um caso que levantou, e ainda continua levantando, muitas questões. A controvérsia: Timothy Russell e Melissa Williams, 2016. A história de Timothy Russell e Melissa Williams gerou intensas controvérsias. Timothy Russell, um homem de 43 anos, tinha um histórico de encontros com a lei. Sua ficha criminal incluía delitos como invasão de propriedade, violência doméstica e roubo com agravante. Melissa Williams, por outro lado, era uma mulher de 30 anos com histórico de dependência de drogas e problemas de saúde mental, o que levou a várias interações com o sistema de justiça criminal. Os eventos que levaram às suas mortes se desenrolaram em 29 de novembro de 2012. A narrativa oficial da polícia alegou que a direção irregular de Russell e a suposta posse de uma arma de fogo justificaram as ações dos policiais. No entanto, investigações independentes e relatos de testemunhas mostraram um quadro diferente. 13 policiais dispararam um total de 137 balas contra o carro de Russell, sendo que um deles, Michael Brello, foi responsável por quase metade desses disparos. Infelizmente, Williams, que era apenas um espectador, foi tragicamente pego no fogo cruzado. E no final, tanto Russell quanto Williams sofreram vários ferimentos de bala, resultando em suas mortes no local. A morte da dupla levou a uma série de problemas e questionamentos. E embora Michael Brello tenha sido julgado posteriormente sob a acusação de homicídio voluntário, o caso terminou em uma absolvição polêmica, intensificando ainda mais o debate sobre o sistema judiciário. Qual é a sua opinião sobre esses casos? Diga-me na seção de comentários. Se quiser saber mais sobre esses casos criminais, não deixe de clicar no próximo cartão na tela.